Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Ranzani, sou videomaker e professor de vídeo no Instituto Europeu de Design. Este é o 7º episódio do curso básico de Premiere Pro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de edição. Vamos lá? Lá no primeiro episódio a gente falou do layout. O conhecimento que a gente vai passar hoje, ele faz parte desse conhecimento do layout, só que a gente vai avançar entendendo com detalhe o que faz cada ferramenta. Porque se a gente aprende a ferramenta correta, a gente consegue executar uma mesma ação com muito mais agilidade. Estou com o meu Premiere aberto e a gente vai primeiro recapitular as ferramentas que a gente já conhece. Então a primeira ferramenta que a gente aprende é a ferramenta de seleção. O que ela faz? Eu posiciono o clipe onde eu quiser e se eu vier aqui no corte, eu oculto ou desoculto o material que eu estou visualizando. A segunda ferramenta que a gente aprende é a ferramenta de navalha. Então a navalha, eu estou aqui num ponto, ó, vou criar um corte aqui no meio. Ele divide esse clipe em 2 pontos. A segunda ferramenta que a gente aprendeu foi essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Ripple, que é a letra B. Então o que ela faz? Vou mudar a cor desses clipes para a gente poder visualizar melhor. Eu vou até crescer aqui a timeline, ó. Vou crescer a timeline, deixar ela aqui bem grande. Aqui eu vou travar aqui essa pista. Eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, rótulo. Vou mudar aqui o rótulo. Ele empurra aqui, tá vendo? Então, é a mesma coisa que a ferramenta de seleção, né? Vou deixar ele aqui grande, ó. Ele cresce aqui esse clipe, só que ele vai crescer o clipe empurrando tudo que está na frente. Então, facilita a vida aqui. Se eu, por exemplo, eu estou desse tamanho aqui o clipe, então eu quero diminuir ele. Ele vai deixar esse gap, ok? Com a ferramenta de Ripple, se eu quiser diminuir o clipe, ele traz tudo de volta. E a ferramenta de Pen Tool, que foi a ferramenta que a gente aprendeu também aqui na aula passada, modulando o áudio. Aqui, ó, eu seleciono a ferramenta de Pen Tool, venho e vou criando esses keyframes quando ele tem aqui a linha e consigo modular o áudio. Outra ferramenta que a gente aprendeu foi a ferramenta de texto. Então eu seleciono a ferramenta, clico aqui no texto, ó, ele já vai abrir um gráfico aqui, ok? Então eu vou escrever aqui, ó, Fábio. Ele criou aqui um clipe de texto. Então a aba de ferramenta é essa aba aqui. Aí ele tem outras ferramentas também, tá? As outras ferramentas, onde elas estão? Tem essas que aparecem aqui, esses ícones aqui, eles têm um triangulinho bem aqui embaixo, que é igual ao Photoshop, Illustrator, outros softwares da Adobe, que se eu segurar, ó, eu tenho aqui 2 ferramentas aqui, aqui também eu tenho aqui 3 ferramentas, né? Aqui só tem uma, aqui tem 2 e assim vai. Primeira ferramenta é essa aqui, que é a ferramenta de selecionar o avanço das faixas. Então eu vou selecionar ela, a letra A é o atalho, ele faz isso aqui, ó. Né? Vou clicar aqui no começo, ele vai selecionar tudo que está para frente. Por exemplo, eu vou deletar isso aqui, tá vendo? Ele selecionou tudo ali. Agora eu vou selecionar a partir desse clipe do playhead aqui. Ó, ele deixou tudo aqui na frente. Eu só quero selecionar uma faixa. Seleciono o Shift e aí ele vai selecionar só uma pista. Ó. Vou deletar só para ver, tá vendo? Então ele vai fazer isso. A outra ferramenta que está aqui é uma ferramenta muito parecida. Só que ela vai selecionar, em vez de do começo do clipe, ele vai selecionar a partir do final. Então eu quero que do final do clipe até o começo, ele vai selecionar tudo que tem ali, ó. Então, por exemplo, é só selecionar esses trechos. E aqui o Shift é a mesma coisa, ele funciona da mesma forma. Próxima ferramenta, a ferramenta de rolagem. O que vai fazer a ferramenta de rolagem? A letra N. Vou vir aqui no corte e vou mexer nele. Tá? O que ele está fazendo? Sem mexer esses 2 cortes na ponta, ele vai mexer no corte do meio. Só esse corte aqui do meio, ó. Aqui ele não vai mais para frente porque esse clipe, ó, ele já está no limite. É que é o máximo que ele consegue ir.
usa mais para acabamento. A outra ferramenta é o Ripple, que é essa edição de ondulação, ok? E a terceira ferramenta aqui, que é ferramenta de esticar taxa. Ela vai mexer na velocidade. Vou ver aqui no corte e vou diminuir ele. Ele diminuiu o tamanho do clipe, só que ele aumentou a velocidade. Então, por exemplo, agora ele está com 188%. Esse clipe, ó, ele vai tocar mais rápido. Para que isso é útil? Eu vou dar um play nesse meu clipe, por exemplo. Aqui ele dá uma tremida, ó. Eu quero que o meu corte fique aqui. Só que, na minha batida, eu quero que o corte seja feito nesse ponto da música. Então, o que eu preciso fazer? Ó, a letra R, que é esticar a taxa. Então, eu vou crescer esse clipe. Ele vai tocar um pouco mais lento, mas ele vai encaixar exatamente naquele trecho que eu quero. Então, às vezes, para um acabamento é interessante. E você muda um pouco a velocidade para adequar aquele tanto de corte que você quer fazer. Agora a ferramenta de escorregar, a ferramenta de cima, escorregar. O que ela vai fazer? Esse clipe aqui, ó, ele tem muito mais material aqui para o começo e um tanto de material aqui para o final. Eu quero esse clipe nesse trecho da timeline, por exemplo aqui, ó, ele dá essa tremida. Ah, essa tremida eu não quero. Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui, corto a partir daqui, cresço ele para aqui para o lado e volto para cá. Então ele ficou o mesmo tamanho do clipe, só que no ponto que eu escolhi. Então eu não quero fazer isso. Então essa ferramenta ela ajuda. Ó. Esse trecho aqui eu preciso crescer para cá. Então eu venho aqui no Y, ó. Venho aqui e põe ele mais para frente. A tremida que estava aqui, agora ela está aqui. Ó. Então eu venho aqui e põe um pouco mais para frente. Mudo o ponto de corte, sei mudar o tamanho do clipe ali na minha timeline. A próxima ferramenta é essa aqui, ó. Ferramenta de deslizar. Pelo padrão que vem da Adobe é a letra U. Eu tenho esse clipe aqui. O que ele vai fazer? Ele vai manter esse clipe do meio, ele vai diminuir o anterior ou aumentar o próximo ou vice-versa. E usa para momentos muito específicos também. Vai mais no acabamento. A próxima ferramenta é a ferramenta de Pen Tool, que a gente já viu usar aqui para subir e criar os pontos aqui na linha de áudio, ou também que ela serve para fazer o quê? Forma livre. Aí se eu clicar e segurar e vem aqui ó, no retângulo, ó, ferramenta de retângulo, cria um retângulo, e para manipular esse retângulo, eu venho aqui em janela ó, e gráficos essenciais. Aí ele tem aqui ó, editar, forma, vou mudar aqui a cor do preenchimento. Para um preenchimento vermelho. Então eu quero um traçado. Vou aumentar o tamanho do traçado. Quero colocar, sei lá, mais traçados. Ó. Tá vendo? Então ele vai e fica... Aí posicionar ele, se eu quero centralizar, onde que eu quero posicionar. Né? E assim vai. A próxima ferramenta é igual, né? A mesma coisa aqui, em vez de fazer isso, eu vou fazer uma elipse. Vou criar uma elipse. Ó, se eu segurar aqui e deixar livre, ó, eu consigo né, crescer ela né, mais ovalada. Agora, se eu quiser fazer um círculo perfeito, eu vou clicar, segurar e segurar o Shift. Ok? Para fazer um círculo perfeito. Aqui no quadrado é a mesma coisa. Se eu quiser fazer, ó, um quadrado perfeito, eu seguro o Shift. Ou se eu quiser retângulo, eu cresço ele sem segurar o Shift. A próxima ferramenta é a ferramenta de mão. Eu posiciono ela aqui. É uma ferramenta que eu uso muito pouco. Se eu tenho o trackpad aqui, ó, aqui no meu trackpad, eu ponho 2 dedos aqui pro lado, ó, eu vou mexendo aqui. É uma ferramenta que quase não vai usar, assim, é muito difícil usar. Aqui na ferramenta de Note tem a ferramenta de zoom, tá? Então aqui eu tenho um zoom out, ou mais ou menos aqui no teclado. Ou o zoom eu posso fazer isso aqui também, que é algo bem interessante. Por exemplo aqui, ó, eu tô aqui no zoom out na minha timeline. Então, por exemplo aqui, eu vou clicar fora e arrastar ele, ó. Eu quero dar um zoom nesse trecho.
Então ele já dá um zoom no trecho que ele quer. O teclado, o atalho é o Z, letra Z. Ok? Vamos ver se tem mais ferramenta. A outra ferramenta que tem, a gente colocou aqui, ó, a ferramenta de texto, e aqui ele tem texto vertical. Ó, posso escrever aqui também, ó, Fábio. Então ele vai ter aqui toda a manipulação do texto também aqui em gráficos essenciais. Vou fechar o painel. Os atalhos, se vocês tiverem dúvida dos atalhos, como vocês podem saber para fazer ou escolher novos atalhos para essas ferramentas? Então aqui em edição, ó, editar. Tá? Aqui no Mac eu acho que é em arquivo, aí tem atalho de teclado. Aqui no Windows é aqui em editar, atalho de teclado, Ctrl Alt K. E vem aqui, por exemplo, a ferramenta de deslizar eu não sabia. Então vem aqui, ó, deslizar. Então ele tá, ó, ferramenta de deslizar, atalho U. Por exemplo, quer ver, ó, ferramenta de texto horizontal, vamos ver. Texto, ó, texto vertical, ó, texto horizontal e texto vertical não tem atalho, né? Poderia escolher um atalho, tá? Eu posso usar também as teclas Ctrl, Alt, Shift para criar os atalhos. Então é isso, gente. Esse foi o 7º capítulo do curso básico de Premiere Pro. O vídeo de hoje foi para falar sobre as ferramentas de edição, que é algo muito importante para agilizar o nosso processo de trabalho. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, escreva aqui no comentário desse canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino para receber as novidades. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.